Olá, gente boa, tudo bem? Sou o Carlos, este é o canal Curadoria da Vida e no vídeo de hoje nós estaremos iniciando uma nova série no qual eu creio que você será muito abençoado. Então estaremos falando de estudos sobre libertação e cura interior. Olha, é um tema que eu gosto muito e a gente vai ter aí alguns vídeos nessa série falando primeiramente sobre libertação e em segundo lugar sobre cura interior. Então o meu objetivo com estes estudos é o quê? Promover a oportunidade para que entendamos biblicamente o que é libertação e cura interior. Então tudo o que eu falar aqui, todos os conceitos que eu trouxer, eles serão com base na palavra de Deus, a Bíblia. Também a oportunidade de ver a real necessidade que nós temos de passar por libertação e cura interior. E também para que possamos ver nas nossas vidas quais têm sido as barreiras que têm nos impedido de alcançar um relacionamento vivo com o Pai. E ao ver tudo isso, sermos libertos e curados para viver em novidade de vida. Glória a Deus por isso. Mas antes de entrar no estudo, eu quero te pedir algumas coisas que eu peço em todos os meus vídeos. Primeiro, se inscreva no canal. Isso é muito importante para a gente aumentar essa comunidade aqui. Também deixa o teu like, curte o vídeo, porque isso mostra para o YouTube que o vídeo tem uma relevância. Então ele vai expor mais esse vídeo no YouTube. Também compartilhar. Certamente você conhece pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Então compartilha para essas pessoas e certamente será uma bênção na vida delas. E também ativa o sininho, as notificações, para que sempre que sair um vídeo novo, você seja o primeiro a receber, você seja notificado desse vídeo que saiu. Ok, vamos adentrar no tema libertação. E eu te convido para você prestar muita atenção em tudo que você ouvir. Como é um vídeo, então você vai poder dar pausa, vai poder ver uma coisa, vai poder voltar um pouco, ouvir novamente, ler os textos. Eu vou expor aqui diversos textos da palavra de Deus. Mas antes de tudo, eu não poderia deixar de fazer uma coisa. Eu quero orar antes de nós iniciarmos esse vídeo. Pai, eu levanto a minha voz no poder e na autoridade do nome de Jesus e declaro a vitória do Senhor para as nossas vidas. A vitória que foi manifestada lá na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus expôs ao desprezo os principados e potestades publicamente e triunfou sobre eles. Senhor, o Senhor mesmo falou que toda autoridade te foi dada no céu e na terra. E é no teu nome, Jesus, que nós declaramos a vitória do Senhor em nossas vidas, na minha vida, na vida de todo aquele que assistir esse vídeo, assistir essa série de estudos, que eu creio será poderosamente liberto e curado por ti, será tocado pelo teu Espírito Santo e viverá em novidade de vida para a glória do teu santo nome. Senhor, leva cativo o nosso entendimento e obediência a Cristo, destrói as fortalezas da nossa alma, arranca o engano do nosso coração em nome de Jesus e entra com a tua palavra no mais profundo do nosso ser. E eu sei que a tua palavra não volta para ti vazia, mas ela produz aquilo que é segundo a tua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito bem. Eu quero primeiramente ler um texto, um versículo, que é o texto central, e mais à frente eu vou estar falando sobre esse texto e do efeito prático que esse texto bíblico, esse versículo bíblico, no caso, teve na minha vida. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Paulo diz: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros,
não venha eu mesmo a ser desqualificado. Esse é um versículo maravilhoso. Quero fazer uma breve introdução. Bom, Deus ele tem um desejo imenso no seu coração, que nós conheçamos a Ele como Deus, como Senhor, como Pai, e vivamos em comunhão com Ele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor e vivamos verdadeiramente como seus filhos. Não vivermos como crentes, mas vivemos como seus filhos, que é o projeto dele para nós. Porém, nós vemos que muitas pessoas não têm vivido essa realidade. Muitas pessoas que receberam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, elas são fiéis ao Senhor, mas elas não vivem essa realidade. E infelizmente, essa é a realidade de muitos que fazem parte do povo de Deus. O apóstolo Paulo sabia, para que houvesse eficácia em sua empreitada de proclamação do Evangelho, primeiramente ele teria que viver este Evangelho. Mas aí a gente tem que ir lá em Atos no capítulo 9 e ver, antes do capítulo 9 até, e ver a trajetória de Paulo. Quem foi Paulo? O apóstolo Paulo. Saulo de Tarso, oficial do exército romano, que tinha por objetivo perseguir os cristãos, matar, mandar prender, mandar açoitar os cristãos. Era essa a realidade que ele vivia, achando que estava sendo zeloso com a lei, mas ele estava perseguindo a Jesus. E quando Jesus se manifestou ali na estrada indo para Damasco, Jesus falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Saulo ele foi impactado ali naquele momento, e eu creio que muitas coisas ficaram conturbadas no seu coração. E ele teve que passar por um período de tratamento da parte de Deus, libertação e cura, para que ele vivesse o Evangelho em sua plenitude e aí pudesse pregar o Evangelho da forma como ele pregou. Então, diante de tantas barreiras internas e externas, Paulo conseguiu vencer cada uma delas e ele viveu a vida de Deus plenamente. Para isso, Paulo contou com uma ajuda preciosa, de uma pessoa preciosa e maravilhosa, o Espírito Santo de Deus. E eu quero te dizer que eu e você, nós também contamos com a ajuda preciosa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Ele, se você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele habita em você, Ele mora em você e Ele quer te ajudar a que você conquiste tudo aquilo pelo qual você foi conquistado por Jesus. Olha só, Filipenses capítulo 3, versículo 12, olha o que Paulo diz: não que eu tenha já recebido isso, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então Paulo sabia que ele não havia alcançado a perfeição, mas ele prosseguia para alcançar aquilo pelo qual ele foi conquistado. Ele prosseguia para conquistar, alcançar e conquistar aquilo pelo qual ele foi conquistado por Cristo. Cristo conquistou isso na cruz do Calvário. E aí Paulo, com a ajuda do Espírito Santo, ele queria estar neste lugar, nessa pessoa, conquistando e sendo conquistado em todo o tempo. Ok, vamos falar agora sobre o nosso primeiro tópico, o que é libertação. Olha só, é muito interessante. Vamos tirar agora da mente toda aquela questão mística, espalhafatosa que muitos fazem, porque libertação não é para ser isso, não é para ser um circo, como eu já vi em muitos lugares, já vi até nas redes sociais, eu já vi acontecendo. Mas libertação é algo muito sério e é algo que Deus ele quer trabalhar na nossa vida de tempos em tempos. E o que é libertação? Em nosso contexto, libertação diz respeito a ser liberto e ficar livre de algo que nos prende ou oprime. Olha só, algo que faz com que não alcancemos aquilo que Deus tem para nós.
aquilo que Ele, o nosso Pai, tem para nós. Nós podemos ver nos evangelhos que Jesus libertou várias pessoas, tanto que estavam oprimidas, quanto que estavam possuídas por espíritos malignos, porque isso fazia parte do ministério de Jesus. E eu vou ler aqui alguns textos do Novo Testamento que falam sobre isso e trazer aqui uns conceitos, o significado das palavras no grego, para abrir aqui o nosso entendimento a respeito do que Jesus falou. Primeiro texto, Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Jesus disse: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor." Olha só, vamos ver aqui. Nós vemos aqui algumas palavras que são chaves. Jesus, ele foi enviado pelo Pai para proclamar libertação. Essa palavra libertação, no grego, aqui nesse texto, é apésis ou afésis, porque é PH, que significa libertação da escravidão ou aprisionamento. E ele enviou ele para proclamar libertação aos cativos. Cativo no grego é aikimalotos. Essa expressão significa cativo mesmo, ou aprisionado. Então ele veio proclamar libertação da escravidão para os aprisionados. Depois, na outra parte, diz lá, para pôr em liberdade os oprimidos. Essa palavra liberdade é a mesma de libertação que eu falei antes. E oprimido, no grego, é trauo, T-H-R, que significa quebrado em pedaços, esmigalhado. Jesus veio proclamar libertação, ele veio libertar os aprisionados e pôr em liberdade, libertar aqueles que estão quebrados em pedaços, que estão esmigalhados. Por quem? Pelo príncipe deste mundo, Satanás, o Deus deste século. Ele faz isso conosco, com os seres humanos. Por quê? Porque ele odeia a criação de Deus. Já que ele não pode ferir a Deus, ele fere ao homem, para que ele leve a maior quantidade possível de pessoas com ele, porque ele já sabe o destino que ele vai ter. Mas Jesus veio para libertar os cativos, para pôr em liberdade os oprimidos. Segundo texto, Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Vou frisar aqui a palavra curando. No grego, iaomai, que significa tornar inteiro, libertar de erros e pecados. E oprimidos aqui não é a mesma do outro texto. Aqui no grego é katadunasteuo. Significa exercer controle rigoroso sobre alguém. Então Jesus veio fazendo bem e libertando todos aqueles que estão sobre o controle rigoroso do diabo. Aleluia! Glória a Deus por Jesus Cristo. Mateus 12, 22. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou e o homem passou a falar e a ver. Olha só, coisa interessante. Um espírito maligno estava dominando aquele homem e por causa disso ele cegou aquele homem e emudeceu, cego e mudo. E Jesus libertou aquele homem e ele passou a falar e a ver. E aqui a expressão endemoniado no grego é daimonizomai, estar sob o poder de um demônio. E curou no grego, aqui é terapeuo, curar, restaurar a saúde. Então Jesus libertou aquele homem daquela ação do espírito maligno e ele foi curado.
a saúde dele foi restaurada. Assim, hoje em dia, nós temos muitas pessoas que as doenças delas, elas não são biológicas, não são patológicas, melhor dizendo, não foi causada por um vírus, por uma bactéria, é a ação de um espírito maligno. E se a pessoa for liberta desse demônio, ela será curada instantaneamente. O último texto, Lucas capítulo 13, versículos 10 a 13. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava curvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Aleluia. Então aqui os vocábulos, as palavras, possuída, no grego, shel, S-C-H-E-O, ter na mão, no sentido de usar. Então ela estava possuída, ela estava nas mãos de um demônio, né? Sabe aqueles bonecos marionete que são presos nos dedos da pessoa, ela fica manipulando? Era como se tivesse assim, ela estava nas mãos de um demônio sendo manipulada. Aqui, espírito no grego, pneuma, um espírito desprovido de matéria e dotado de poder de conhecer, desejar, decidir e agir. Então isso demonstra que o espírito fazia aquilo que ele quisesse com ela. Mandava ela para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Nesse caso, ele fazia com que ela ficasse curvada. Ela não podia se endireitar de forma alguma. Um espírito de enfermidade, no grego, asteneia, que é debilidade de saúde ou doença. Então, aquele espírito debilitava a saúde daquela mulher. E Jesus falou: você está livre, no grego, apoluo, é libertar totalmente, mandar embora. Foi uma palavra de ordem que Jesus deu para ela, sabe? Ele chegou para ela e falou: você está livre, como se estivesse expulsando. Aliás, foi expulsando aquele demônio, livre de sua enfermidade. Enfermidade aqui é o mesmo que a gente viu antes do asteneia. E ela foi curada. Jesus é poderoso mesmo. Glória a Deus. Gente boa, olha só. Durante a edição do vídeo, eu vi que o vídeo ficou grande. Então eu decidi dar uma pausa aqui. Esse primeiro tópico, a introdução e o primeiro tópico, melhor dizendo, vai ser dividido em duas partes. Mas fica tranquilo que logo logo você vai ver a segunda parte, onde eu vou continuar falando sobre libertação, tá certo? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.